Oi, Adalberto aqui novamente, dessa vez para a gente falar sobre autossabotagem. Será que é possível você mesmo sabotar o teu trabalho enquanto você estuda? Sim, a conclusão que eu chego depois de um tempão trabalhando com um montão de gente que está se preparando para provas de concurso público é que é realmente possível você se autossabotar. Sabe como é que a gente faz isso sem querer? Quando a gente está estudando com questões, então você pega um dia, um momento, uma manhã e fala assim: hoje eu vou fazer simulações resolvendo questões de provas anteriores, por exemplo, ou algumas questões que eu já tenho gabarito. E aí você pega as questões e começa a responder. Vamos supor, você tem lá 50 questões para trabalhar. Você faz a primeira e a segunda e de repente cai em tentação de dar uma olhada no gabarito para ver se você está acertando aquela questão que você acabou de fazer ou não. É aí o momento em que a gente está sabotando a si próprio. Porque você olhando as respostas, você acaba vendo respostas de outras perguntas. Cara, é inevitável isso, é inevitável. Você acaba sabendo a resposta da próxima pergunta. A ideia então, para esse tipo de trabalho, é fazer toda a prova. Então faça todos os testes que você se propôs a fazer e só então você vá lá olhar as respostas. Vai na minha. Por mais que você acredite que você vai ser honesto consigo mesmo, a gente não é. Eu já vi isso em pesquisas mostrando, permitindo que pessoas respondessem e olhassem para o gabarito e depois voltassem a trabalhar a questão, sabendo da resposta. E isso não é bom. Então, da próxima vez que você estiver trabalhando com questões, que você tem o gabarito, primeiro faça todas as questões e depois verifique o gabarito. E aí sim, aquelas questões que você errou, você deve voltar a trabalhar com elas e entender onde é que você errou, perceber qual foi o motivo de você ter errado e voltar a trabalhar com mais energia em cima daquele assunto. Outro tipo de situação de autossabotagem acontece naquelas provas que o CESP faz, onde uma questão errada anula uma questão certa. Você tem um ponto negativo por errar uma questão. É normal que a gente fique procurando por alternativas, por questões erradas a vida toda, sabe? A gente tem ali 5 alternativas normalmente e está procurando as coisas erradas e encontrando como consequência as coisas certas. Então a gente tem uma certa tendência de achar que está certo, de achar que está errado. E numa prova do CESP, essa questão de achar alguma coisa, ela é negativa, porque você vai ter que responder com um certo grau de certeza de que aquilo que você está afirmando ali que está certo ou errado realmente vai ser um ponto para você. Então o achar é um problema, e o cérebro nosso, né, o nosso mecanismo de buscar informações, ele tem essa tendência de achar que está certo, achar que está errado, e é muito difícil vencer esse bichinho que tem dentro da gente que fica achando as coisas. Então um exercício muito bom é você olhar para questões do CESP, quando você está trabalhando para uma prova do CESP, e tentar perceber que aquela questão você não deve responder, porque você tem essa prerrogativa, né, de não responder uma questão e não ser penalizado. Você não ganha ponto, mas você não é penalizado. Então a coragem, sabe, a certeza de que aquela questão, mesmo aparentemente fácil, você deve deixar ela de lado, é um exercício. A gente tem dificuldade em fazer isso. A gente fica louquinho para achar que está certo ou achar que está errado. Então, da próxima vez que você estiver trabalhando com questões, não se deixe sabotar por si mesmo, né? Autossabotagem é algo que pode ser evitado se você treina bastante resolver questões. Tá ok? É isso então. Um abraço.